Oi, gente, a paz do Senhor. Começando mais uma vez o podcast Pode Comunicar a Palavra. Muito feliz porque já temos bastante testemunhos para a glória do Senhor. E eu creio que hoje você, que é mulher virtuosa e mulher temente ao Senhor, Deus tem uma palavra para o teu coração. Hoje vamos falar de mulheres posicionadas, jovens posicionadas. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Nádija. Ela é mulher do meu pastor da igreja e ela vai se apresentar um pouquinho. E eu muito feliz por ter você aqui hoje no nosso podcast. Obrigado. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Para mim é um prazer estar aqui participando com você. É uma honra ser sua convidada. Meu nome é Nádija Teixeira Guinho. Eu tenho 52 anos. Estou casada há 25 anos. E estamos aqui no Trairi, pastoreando essa igreja há 10 anos, como pastor presidente. 10 anos, sei o que eu tô há... Acho que eu tô com 6 anos, mais ou menos. Então eu peguei a metade, não foi? Isso. E ela, assim, ela tem um testemunho para a glória do Senhor. Ela não nasceu no berço evangélico. E hoje eu sei que Deus tem uma palavra para os nossos corações através do testemunho dela. E nós vamos falar sobre tanto mulher virtuosa, que é aquela bondosa, aquela mulher temente ao Senhor em primeiro lugar. E ela vai contar um pouquinho para nós o testemunho dela, de como ela aceitou o Senhor. Pode contar. Bom, como foi dito, eu não nasci num berço evangélico. E quando se fala em testemunho, as pessoas procuram logo assim, um ex-drogado, né, um ex-traficante, sei lá, um ex-feiticeiro. Mas eu quero só dizer que eu sou uma ex-idólatra. E como eu descobri que esse pecado de idolatria era uma coisa tão terrível aos olhos de Deus, por incrível que pareça, eu nasci católica, frequentei a igreja católica, fiz minha primeira comunhão e como eu tinha muita facilidade e eu gostava muito de ensinar, o padre na época percebeu isso e assim que eu completei acho que 13, 14 anos, eles me chamaram para trabalhar na igreja. E ali eu comecei a contar histórias para as crianças, primeiro na biblioteca, depois eu fui para o catecismo, ensinar catecismo. E para ensinar eu tive que fazer um curso bíblico. E como é de conhecimento, a maioria dos católicos não lê a Bíblia. Mas eu tive que fazer um curso bíblico. E estudando a Bíblia, eu descobri que eu estava vivendo o pecado de idolatria. E foi justamente quando eu li lá em Isaías, capítulo 44, versículo 15, que traz a história de como é que o homem, ele imagina, ele tem uma imagem de uma pessoa e ele cria essa imagem, ele leva para a sua casa e faz aquele ídolo, o seu Deus, e se ajoelha perante ele e se dobra perante ele. E quando eu li aquilo, eu fiquei assim pensando, eu nunca tinha pensado nisso, que aqueles santos da Igreja Católica, aquelas imagens que estavam ali, era imaginação de uma pessoa. Ela imaginou aquele rosto e fez. E a partir dali eu comecei a ter interrogações. E quando eu sentava para assistir à missa, eu ficava olhando, e realmente eu ficava olhando para Santa Teresinha, Santa Quitéria, e ficava vendo que o rosto delas era muito parecido. E aí vieram as interrogações. E eu fui procurar pessoas evangélicas que poderiam me responder, tirar minhas dúvidas. Né? E daí eu comecei a tirar minha turma de catecismo de dentro da igreja grande, da igreja matriz de Altinho, Pernambuco, e levei para uma igrejinha menor, que era a primeira igreja, e fiquei lá sozinha ensinando essas crianças. E essas crianças eu não ensinei elas a rezar, eu ensinei elas a orar. E quando eu formei a minha primeira turma, eu pedi logo demissão do cargo, porque não dava para mim. E quando eu acompanhava as procissões, vinha sempre aquelas imagens, vinha sempre a palavra de Deus na minha mente, me perguntando tudo aquilo. E eu era uma católica que ia à missa todo sábado à noite, domingo de manhã. No domingo à tarde eu estava na reunião de jovens no ensaio do coral da Igreja Católica. E à noite, no domingo, eu também estava na igreja. Então, eu frequentava a igreja. E
num dos anos que eu não fui para o retiro de carnaval da Igreja Católica, nesse ano que eu não fui para o retiro, eu estava em casa e eu morava há 21 anos em frente a uma igreja evangélica, Assembleia de Deus, e eu nunca entrei na igreja. Eu nunca fui assistir um culto, nem por curiosidade. Eu me enxergava e me via em qualquer lugar, menos dentro de uma igreja evangélica. Até convidada por freiras para me levar para outros países, eu fui convidada para servir ao Senhor dessa forma. Mas quando eu pensava, mas eu quero casar. Eu queria servir a Deus, mas eu também queria construir uma família. E eu sabia que ser freira, eu não poderia me casar. E elas chegaram até a conversar esse assunto comigo e dizer que existem freiras que são freiras e são casadas. E isso me inspirou. Quem sabe um dia eu não posso ser uma freira? Mas eu nunca pensei em ser uma crente. Eu pensava em ser qualquer coisa, menos crente. E aí chega um pastor que revolucionou a nossa cidade, que é o nosso pastor Francisco Eurico, que hoje é deputado federal da nossa igreja, Assembleia de Deus em Pernambuco. E pela primeira vez, ele resolveu tirar a igreja de dentro de 4 paredes, em pleno carnaval, veja só. Isso, 1993, no carnaval de 1993. O pastor Eurico pegou um grupo de jovens, um coral de jovens que veio de Casa Amarela, no Recife, para evangelizar a cidade de Altinho, e comemorava em frente à igreja. Quando eu vi aquele ônibus de jovens descendo, os jovens de terno e gravata, com bíblias na mão, com literatura evangelizando, eu cheguei a zombar deles. Eu disse, esse povo é louco. Pleno carnaval, eles querem ser melado, querem ser molhado. Como é que vão ganhar pessoas para Jesus no carnaval? Você tinha, assim, mais ou menos quantos anos? Eu tinha 21 anos. E aí eu nunca tinha brincado carnaval, porque sempre eu estava nos retiros da Igreja Católica. Mas nesse ano eu tinha decidido a não ir para o retiro, já que eu estava com tantas interrogações. E eu resolvi comprar roupas para pular o carnaval. Então, assim, eu não era de usar short curto, mas nesse carnaval eu comprei roupas curtas, roupas sem manga, e fui brincar o carnaval. Brinquei o sábado, brinquei o domingo, brinquei a segunda-feira de carnaval. E quando foi na terça-feira de carnaval, me deu uma dor de cabeça. Mas no domingo, eu estava na praça, antes do frevo começar, teve um culto. E no culto, eu escutei uma mulher falando. E ela gritou no meio da praça, ela disse, vou eu levantar jovens nessa cidade para subir e descer os montes levando a minha palavra. E quando eu escutei aquela mulher falar aquilo, eu disse, é doida. Qual é o jovem que vai querer deixar de estar no mundo, se divertindo, curtindo a vida, para estar dentro de uma igreja com a cara enfiada dentro de uma Bíblia? Essa mulher é louca. Isso no domingo. Na terça-feira eu senti uma dor de cabeça. E eu não fui para o frevo naquele dia. E aí eu resolvi sentar, porque a minha casa era em frente à igreja, mas no meio da rua tinha um espaçozinho onde eles plantavam árvore. E tinha uma árvore, e debaixo dessa árvore uma amiga minha estava vendendo siriguela. E eu amo siriguela. Eu saí da minha casa para comprar siriguela, sentei lá e comecei a chupar. E os irmãos que estavam na igreja no culto, era um intervalo do estudo bíblico, e eles saíram também para comprar siriguela. E um homem chamado Tito, que era irmão da esposa do pastor, depois eu fiquei sabendo, ele pegou um violão e ele começa a tocar um hino, Ellen. E ele começa a cantar. Encontrei um grande amigo, ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar. Aí imagina, a gente vive num mundo onde a gente não pode confiar nas pessoas. Às vezes as pessoas que a gente mais ama decepcionam a gente. E aquele homem estava dizendo para mim que existia uma pessoa em que eu podia confiar. E ali deu um nó na minha garganta. E foram chegando mais irmãos. E aí eles começaram a cantar outro hino, de Afonso Augusto, por isso que o nome do meu filho é Pedro Augusto. Augusto é em homenagem a ele. E esse hino dizia assim, ó passageiro deste mundo, passageiro, dá-me tua mão, passa por
lado de cá, pois este mundo é passageiro, ele perece, mas meu Jesus tem vida eterna para te dar. Aí o nó aumentou e eu não queria chorar. Eu não queria me entregar. E de repente, o meu sobrinho senta no meu colo, João Henrique, que depois também aceita Jesus, e ele diz assim para o pastor, porque chamam o pastor Francisco para fazer o apelo. Porque viram que eu estava quebrantada, mas minha boca travou, eu não conseguia falar, eu não conseguia me levantar. E o menino sentou no meu colo e o pastor fez o convite, e ele olhou para o pastor e disse: a minha tia não quer ser crente. Mas eu não falei nada. E ali o pastor foi embora. E alguns irmãos foram, mas outros ficaram. E eu louvo a Deus pela vida dos que ficaram. Teve um, o qual eu já tinha perguntado algumas coisas sobre Jesus, que o nome dele é Cláudio Júlio. Ele senta perto de mim e ele diz: do que você tem medo? E eu disse para ele: Cláudio, eu não conheço o mundo daquelas portas para dentro. Eu conheço o mundo daquelas portas para fora. E se eu entrar ali e eu não gostar do que eu vou encontrar lá dentro, eu vou poder sair? Porque na minha mente, entrar na lei de crente, naquela época, em 93, era um caminho sem retorno. E eu tinha medo, porque eu não conhecia. Eu conhecia o catolicismo, mas a religião evangélica eu não conhecia. E ele disse para mim assim: vá e prove. Se você não gostar, você sai. Aí eu disse: então eu posso aceitar Jesus e depois, se eu quiser, eu posso sair? Pode. Então eu quero. E ali, eu dobrei os meus joelhos, os irmãos oraram por mim e já me conduziram à igreja. E o mais incrível é que eu não sabia que Deus falava. Eu carregava as imagens de escultura de um canto para outro, trocava de lugar, limpava elas, enfeitava elas com flores, mas elas nunca falaram comigo. Então eu não tinha noção que Deus falava. Mas eu entrei na igreja e eu me sentei, justamente no coral, no banco do coral Amizadai, coral de jovens da igreja em Recife. E o pastor dá a oportunidade para o coral cantar. E a maestrina, ela se levanta naquele momento. E aqui no Ceará a gente não tem muitos corais, né? Coral. Mas em Pernambuco tem muito. Tem coral de jovens, de senhoras, de tudo. Deve ser bonito. É muito lindo o coral. De mulheres, de jovens, de tudo. E todo maestro, ele tem um banquinho que ele puxa para ele subir, para ele ficar mais alto, para ele poder reger o coral, para ele ver até o último do último banco. E quando Débora, ela puxa aquele banco, ela sobe naquele banco para levantar o coral, eu estava me perguntando: o que é que eu estou fazendo aqui? Deus, tu me quer aqui só no pensamento. Eu olhando ali, todo mundo bem vestido e eu semi-nua. Eu com short bem curtinho, com blusa curtinha, mostrando costa, mostrando barriga. Eu estava envergonhada de estar naquele ambiente com as pessoas tão bem vestidas. E eu me interroguei a Deus. O que é que eu estou fazendo aqui? O Senhor me quer aqui? E na hora que eu parei de pensar, aquela mulher se virou para mim e disse: tu estás me perguntando o que é que você está fazendo aqui e se eu quero você aqui. Mas eu não vou te dizer hoje porque eu te trouxe para este lugar, porque você não vai entender. Eu vou dizer depois porque eu te trouxe para este lugar. E naquela hora que o coral levantou, eu levantei também. Eu fiquei com medo. Eu disse: o povo aqui lê pensamento, eu vou me embora daqui. E foi muito engraçado. Tinha uma porta do lado, eu vi a porta e saí correndo por ela. E esse meu amigo Cláudio Júlio me encontrou no corredor e disse: para onde você vai? Eu disse: eu vou embora, porque o povo aqui lê pensamento. Eu pensei uma coisa e a mulher disse. E ele falou para mim: não foi a mulher, foi Deus. E eu perguntei para ele: e Deus fala? E ele disse: sim, Deus fala. Mas eu estava com tanto medo que eu disse: não, mas eu não consigo ficar aqui. Eu tenho que ir embora. Depois eu volto. E eu não sabia que Deus falava. Mas hoje eu sei que Deus fala. E eu sei que Ele vê tudo e sabe de todas as coisas. No nosso último podcast, nós também falamos algumas formas que Deus fala conosco. A senhora pode falar algumas formas? É através da palavra do Senhor, é através de um profeta,
né? Através de um louvor. Exatamente. A maior forma de Deus falar é através da Bíblia, porque a Bíblia não é um livro. A Bíblia é Deus falando, é a palavra dele, é ele falando com a gente. E outra forma que Deus tem de falar é através dos profetas, é através de profecia, através de visões, de revelações, porque Deus fala desde que o mundo é mundo, né? Deus falava toda tarde, ele descia e falava com Adão e Eva, frente a frente, face a face, mas quando eles pecaram, o pecado nos afastou de Deus, então Deus não podia se apresentar face a face com o homem, mas ele simplesmente não abandonou o homem. Ele continuou a falar com o homem através da natureza, até através do vento, do fogo, como ele falou com Moisés, através de uma sarça que não parava, né? O fogo ali, ele ouviu a voz de Deus. Então, assim, Deus ele tem suas formas de falar. E a forma que Deus falou comigo no primeiro dia que eu aceitei Jesus foi através de um profeta e eu não sabia que Deus falava em profecia. Porque quem foi dizer àquela mulher? Quer dizer, não era aquela mulher, era Deus falando na boca dela para mim. Verdade. É a primeira vez que Deus falou comigo também foi através da palavra. E eu olhei assim e comecei a chorar. Então, o livro, como ela falou, a Bíblia Sagrada, é o Senhor falando conosco. E a oração é nós falando com Exatamente. o Senhor. Então, assim, se você que está aí em casa, você pode pensar, Deus, mas Deus nunca falou comigo. Você já pediu para Ele falar com você? Você já se entregou realmente e falou, Senhor, fala comigo, Senhor, muda a minha vida, muda a minha história? Porque Deus, ele é educado, ele também precisa que nós falemos com ele também. Ele quer ouvir a decisão do nosso coração, né? Ele quer que você peça para ele falar com você. Inclusive, quando eu fui evangelizar uma jovem, o nome dela é Ângela, foi uma das pessoas que eu também ganhei para Jesus, ela ficou muito em dúvida, né? Porque a família toda era contra também que ela aceitasse Jesus. E eu pedi para ela. Eu disse, peça para Deus falar com você em sonho, em alguma coisa. E ela contou que ela pediu para que Deus mostrasse a ela o verdadeiro caminho. E ela teve um sonho, se eu não me engano, ela estava num balcão e alguém chegava e colocava a palavra de Deus, a Bíblia. E quando ela abria a Bíblia, ela entendia que Jesus era o caminho e ela precisava aceitar Jesus. E aceitou e está servindo ao Senhor até hoje. Glória a Deus. E agora vamos falar sobre o posicionamento, você já sendo jovem. Você aceitou Jesus já jovem, 21 né? anos. Mas assim, o seu posicionamento na jovem sem ser casada, na jovem solteira esperando no Senhor. Qual foi o seu posicionamento no seu tempo de espera no Senhor? Bom, quando eu chego na igreja, eu aprendi algo muito especial, que a minha vida não era mais eu que controlava. Eu não poderia fazer o que eu queria mais. Mas eu aprendi quebrando a cara. Porque quando eu cheguei na igreja, eu achei que eu poderia governar a minha vida. Eu achei que eu poderia fazer as minhas escolhas. E aí eu me enganei. Mas um homem muito sábio, um presbítero da nossa igreja, irmão Amaro, que já dorme no Senhor, ele me ensinou a orar. E ele chegou para mim e perguntou, você está orando pelo seu casamento? E eu disse, não, irmão Amaro, porque eu acho que Deus tem tanta coisa para fazer, né? Ele tem que curar, tem que salvar, tem que fazer tantas coisas. E da minha vida, do meu futuro, eu acho que quem tem que cuidar sou eu. Eu é que tenho que escolher, né? Eu vou dar uma olhada por aí e ver se eu me agrado de alguém. Mas aí foi quando eu aprendi que não é assim. Que a herança vem dos pais, mas a esposa quem dá é Deus. Então Deus precisava me dar um esposo. E aí eu fui orar. E foi muito difícil, porque quando é jovem a gente faz 1000 planos, né? E eu fiz planos para a minha vida, né? Eu desenhei um futuro para mim, mas eu nunca perguntei a Deus se aquele era o futuro que Ele queria para a minha vida. E como eu falei no início quando eu aceitei Jesus, o Senhor falou por que me trouxe para aquele lugar. Então, 2 anos depois que eu estava na igreja, o Senhor falava para mim que eu ia ser esposa de pastor. E eu achava que eu já ia receber um pastor pronto. Então, eu pensava assim, eu acho que vai ser um viúvo ou um missionário, alguma coisa assim. Mas não é nada do que a gente pensa. Deus sempre nos surpreende. Ele adora nos surpreender. E eu fui orar. E como jovem, eu resolvi esperar.
e confiar no Senhor, apesar de todas as pessoas dizerem para mim, você é louca, você não vai casar. É impossível você casar. Você está escolhendo demais. Porque aparecer algumas pessoas interessantes, crentes, na mesma denominação que eu, pessoas que os pastores me davam referência, e eu olhava e eu dizia, não é. E eu perguntava ao Senhor, o Senhor falava, não é ainda. Espere. E eu vou te dizer, você está desejando algo com pressa, né? Porque os anos vão passando. Eu já tinha 21 anos. Mas eu tinha a esperança que isso ia dar certo. E aí eu comecei a comprar meu enxoval. Aí foi quando me chamaram de louca. E eu comecei a comprar tudo. Cama, mesa e banho, panela, prato. Não tinha nem o noivo. Não tinha nem namorado. Nem namorado. Não tinha nem namorado. Mas eu tinha uma promessa. Eu tinha uma promessa de Deus. Eu tinha que me apegar àquela promessa. E às vezes vinha dúvidas daquela promessa. Porque o tempo foi passando. E eu aprendi a orar. E eu disse logo para o Senhor, Senhor, eu quero um jovem mais crente do que eu. E ele tem que ter de 29 a 30 anos e ele tem que ter um cargo na igreja. E essa era uma oração secreta que nem as minhas melhores amigas sabiam. Era o meu particular com Deus. Então, sempre que chegava algum rapaz interessado, eu perguntava a idade. Não tinha 29 anos. E quando não tinha 29, não tinha um cargo na igreja. Então, nunca batia. Então, eu fiquei esperando. E foi muito difícil esse tempo de espera. Esperar não é fácil. Né? Tanto que hoje as pessoas nem vão mais para a fila do banco, né? Esperar resolve tudo pelo um aplicativo, porque esperar não é bom. Mas eu quero dizer uma coisa para você, se você souber esperar, descansar no Senhor, a sua vida vai ser totalmente diferente do que você planejou, mas vai ser o melhor, porque Deus, ele não erra no que ele faz. Ele não erra nas escolhas dele. Eu erro nas minhas escolhas, mas Deus não erra. Então, assim, hoje eu estou casada há 25 anos e eu posso dizer, foi Deus que escolheu o Sérgio para mim. Foi Deus que achou ele. Porque eu lá no interior de Pernambuco, em Altinho, ele aqui em Fortaleza, e Deus marca esse encontro no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, assim, são histórias, né, que se você parar para pensar, é só Deus que faz essas coisas. Porque enquanto eu estava em Pernambuco orando por um esposo, ele estava aqui no Ceará, em Fortaleza, orando. Ele orou mais do que eu. Ele orou durante 8 anos, esperando. Então, a espera dele foi mais longa do que a minha. Mas eu posso dizer que foi um presente de Deus. Ele é um presente de Deus na minha vida. Ai, que lindo! Mas assim, como você teve a certeza do Senhor que era Ele? Isso é... Quando eu orava, é aquilo que Só um minutinho, é porque tem jovens que eles dizem que é aquela pessoa, é a certeza do Senhor, só que dentro do coração já diz outra coisa. Então é como se a paz não batesse, entendeu? Isso. Então eu acho que assim, quando vem de Deus, vem primeiramente a paz, né? Depois da sua intimidade com o Senhor vai falando de acordo com se é ou não da vontade dele. Exatamente. Pronto, quando eu o conheci no Rio de Janeiro, quando ele se apresentou, né, que a gente parou, que ele se apresentou, que eu olhei para ele, eu não acredito em amor à primeira vista, mas já deu aquele negócio no coração. E eu disse, não, mas não pode, Senhor. Eu acho que ele é casado, porque ele já tem aquele jeito sério, ele já era careca. Eu vou trazer ele aqui para vocês conhecerem. Eu pensei, ele é casado. Ele estava com um irmão que era casado. Eu disse, eu não posso estar sentindo isso por um homem casado. Senhor, tira isso do meu coração. Mas na primeira noite a gente só se apresentou. Ele disse o nome dele, de onde ele era. E no outro dia, nós nos encontramos no Rio Center, no Centro de Convenções, onde estava tendo o Congresso de Escola Bíblica Dominical. Eu era professora lá em Altinho da Escola Dominical dos Adolescentes. E ele era superintendente da escola aqui na cidade dos funcionários, em Fortaleza. E aí, nós sentamos, um certo momento, e fomos conversar. E foi aí que ele disse a idade dele. Quando eu perguntei, quantos anos você tem? Ele disse 29. Aí eu perguntei, e o que você faz na igreja? Porque ele estava ali, né? Eu não sabia o que ele fazia. Ele disse, eu sou superintendente da escola, canto no coral e sou obreiro da casa do Senhor. Pastor cantava? Cantava no coral também. Eu acho que lá no cantinho, né? E aí, eu não tive mais dúvidas, né? Mas ele não falou namoro. Nós só conversamos.
E eu fui dormir naquela noite como se eu já tivesse namorando. E no outro dia era dia dos namorados. E eu acordei muito cedo, fiz uma oração. Então foi por esse mês, né? Exatamente. A gente vai fazer aniversário agora dia 12, dia dos namorados. E eu disse para o Senhor naquele dia de manhã, 5 horas da manhã, em frente ao espelho, naquele hotel, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, onde a gente estava hospedado. Eu disse para o Senhor, Senhor, tu conhece a minha vida, tu sabe tudo o que eu passei, tudo que eu tive que suportar, o que eu tive que renunciar para ser fiel, porque eu tive que renunciar a tudo que eu gostava de fazer, a tudo que eu gostava, o que para mim era importante, né? Que depois a gente descobre que não é. Então eu fui deixando, eu fui fiel ao Senhor, eu fui temente ao Senhor. E eu contei minha história para o Senhor, apesar dele saber, mas eu tinha que contar a minha história. E eu disse para ele, Senhor, eu estou cansada de esperar. E hoje é dia dos namorados. E eu queria um presente. De presente eu queria um namorado. Isso era 5 e pouca da manhã. E 11 horas da manhã daquele mesmo dia ele estava me pedindo em namoro. Sério? E quase que eu não deixei ele terminar de falar, porque ele fez um arrodeio, sabe? E eu já sabia onde ele queria chegar. E hoje ele vai pedir, né? E eu esperando. E quando ele perguntou, você quer namorar comigo? Eu disse, quero. Na mesma hora. E o congresso terminava no outro dia. E aí, depois que eu disse quero, eu disse, e agora, como é que vai ser? Ele morando no Ceará, em Fortaleza, e eu em Altinho, no interior de Pernambuco. E eu disse para ele, e agora, como é que vai ser esse namoro? E ele disse para mim, os meus pais namoraram por carta. Minha mãe no Tianguá, meu pai em Fortaleza. E hoje já temos telefone, né? E era telefone fixo na época, viu? E a gente só se falava na quarta e no sábado. E aí foram 1 ano e 7 meses de namoro, noivado, para a gente chegar ao casamento. E eu não tive dúvidas porque o sinal que eu estava pedindo, a idade, o que ele fazia, ele também estava orando e pedindo uma jovem de 25 anos, e eu tinha 25 anos quando eu o conheci. E depois a aceitação dos pais, que é muito importante. Quando os seus pais não aceitam, é um sinal que tem alguma coisa errada. E quando eu cheguei em Altinho e eu disse para as pessoas que gostavam de mim, que tinha arranjado um namorado, foi uma surpresa, porque eles diziam assim, mas outras pessoas conhecidas quiseram e você não quis. E como é que você quer um estranho que você não sabe quem ele é? A gente não sabia nada dele, nada. Mas é porque assim, as pessoas elas não acreditam no que só o Senhor falou pra você, né? O Senhor tinha falado pra você, né? Exatamente. Que com certeza ele tinha falado que ia suprir suas necessidades, que estaria com você, que estava vendo, né, as suas renúncias. E por muitas vezes tem pessoas ao nosso lado que não enxergam aquilo que o Senhor enxerga para as nossas vidas, né? Por muitas vezes também essas pessoas são usadas até para poder, assim, querer te tirar do foco, né? Tirar você, acabar com o teu sonho. Chegar pra você e dizer assim, ó, não vai acontecer do jeito que você tá pensando. Porque imagina aí se a senhora tivesse escutado essas pessoas que falaram, tá comprando enxoval, tá fazendo isso, tá louca. Não conversa nem com ninguém ainda. Se você tivesse ouvido essas pessoas, não estaria lá na promessa, né? Não estaria posicionada, no caso. Exatamente. E até porque quando eu conheci o Sérgio, ele estava de aviso prévio. Ele estava totalmente desempregado, entendeu? Então, eu entendi porque eu já tinha que ter tudo. Porque a gente não ia ter tempo e nem dinheiro para comprar nada. Né? Então, assim, e eu sempre fui muito vaidosa com a questão de casa. Eu queria a minha casa toda do meu jeito. Toda clean, né? Isso. Do seu jeito. Então, eu queria comprar os meus lençóis, os meus forros de cama, as minhas toalhas, os meus pratos, as minhas panelas. Eu queria que fosse eu, não queria ganhar de ninguém. Eu queria que eu comprasse. E Deus me deu esse privilégio de comprar tudo. E quando eu conheci o Sérgio, eu não precisava de mais nada para casar. Eu só precisava do marido. Porque até a casa eu já estava construindo. Tu acredita? Acredito. Só que no sonho, o Senhor me mostrou. O Senhor me deu a planta da casa, me deu condições de comprar o terreno e construir. Mas no sonho o Senhor me mostrava que eu fechava a casa, ela não estava terminada e eu passava a chave para outra pessoa. E foi justamente o que aconteceu. Eu vendi a casa para o meu irmão sem ter concluído a casa. E vim morar aqui no Trairi. Então, foi tudo Deus puro. Né? Deus puro. E para confirmar que era Deus,
Quando eu saí de Altinho, era um pastor. Quando eu voltei depois do congresso, tinha mudado de pastor. E aí eu fui conhecer o pastor novo que tinha chegado na cidade. E o nome dele era Pastor Amaro. E quando eu cheguei, eu tive que comunicar ao meu pastor, né, que eu tinha viajado, que eu tinha conhecido um rapaz que estava namorando e que ele era filho de um pastor aqui do Ceará. Eli, tu acredita que quando eu falei isso, o pastor disse assim: eu sei quem é ele. Ele vai ser filho do João Viana. Como é o nome do pai dele? Eu disse: eu não sei. E poucos dias depois, o Sérgio me manda um jornal com a foto do pai dele, que era pastor aqui na cidade do Paracuru, tinha inaugurado uma igreja e tinha saído no jornal Deserto da Igreja Assembleia de Deus. E o Sérgio manda para mim. Eu pego a foto, corro, vou lá no pastor. Pastor, é esse o pastor que o senhor falou? Ele disse: é esse mesmo, eu conheço porque ele foi meu pastor no Brejo Santo. Meu Deus. Olha a confirmação. Aí, para confirmar mais ainda, o meu pastor, o meu pai na fé, o pastor Francisco Eurico, se preocupava muito comigo, principalmente com quem eu ia casar, porque ele era uma das testemunhas de que quando Deus falou depois, os planos que Deus tinha para mim, na minha vida, ele ouviu e sabia. E ele depois disse para mim que ele se preocupava muito com quem eu ia casar, porque ele queria ver os planos de Deus se cumprir na minha vida. E quando eu cheguei ao pastor Eurico, eu disse para ele que estava namorando com esse rapaz, que era filho de pastor aqui no Ceará, o que ele faz? Ele vem para o Ceará para conhecer o Sérgio, o pai dele, a mãe dele e as irmãs dele. E quando ele volta daqui para lá, ele chega, liga para mim, vem aqui. Eu fui de Altinho para Moreno, me sentei com ele na mesa e a esposa dele, e ele disse: pode casar. Está aprovado. Então, houve uma aprovação dos meus pastores, houve uma aprovação da minha família, houve uma aprovação da família dele. Então, não havia dúvidas. Mas veio o medo, porque nós começamos a namorar, 1 ano de namoro e nada de emprego. Ele não conseguia emprego. E aí foi quando eu entrei em batalha de oração de novo, né? Antes de conhecer ele, eu tinha orado e jejuado 21 dias para que Deus tirasse todos os impedimentos e eu conseguisse realmente encontrar a pessoa que eu gostava, né? Que eu tinha muita dúvida, muito medo, muita insegurança, justamente por conta dessas mensagens. Ah, tu tá escolhendo demais. Ah, não sei o quê. E tinha alguém em mente e eu pensava: não, acho que eu vou pegar aquele ali mesmo, porque eu acho que talvez... Não vai chegar não vai chegar, tá muito difícil, o tempo tá passando, eu tô ficando velha e tudo. E você se posicionou, não foi? Há um certo preconceito, né? Que a moça, depois dos 25 anos, é mais difícil casar. Mas eu quero dizer para você que para Deus não tem tempo. Um dia é como 1000 anos. Então você pode ter hoje 50 anos. Para Deus é como se você tivesse 18. Não importa. Sara tinha 90 quando teve filhos. Então o tempo não interessa a Deus. Interessa para as pessoas, mas para Deus não. Então, assim, tinha toda essa questão. Aí a gente já estava namorando há 1 ano e nada dele Aí, trabalhar. antes de você conhecer ele, você jejuou 21 dias. 21 dias. Se posicionou para poder aquelas vozes não me afetaram. E eu ser bloqueada por aquilo ali. Então, como jovem, eu fui buscar a Deus em oração. Então, assim, eu fui uma jovem que eu orei muito. Hoje, eu não oro 50% do que eu orava quando eu era jovem. Porque quando se é jovem, é o que eu digo para todos os jovens que estão me ouvindo agora. A Bíblia diz que o jovem serve e é tempo de buscar ao Senhor. O casado cuida da sua casa. Então, hoje eu entendo a diferença de quando eu estava na tua idade, o quanto eu orava, o quanto eu jejuava, o quanto eu buscava a Deus. Isso foi muito bom, porque eu plantei, entendeu? Para colher as bênçãos. Porque nada é de graça, só a chuva que cai do céu. Mas tudo tem o seu preço, inclusive as bênçãos de Deus. As bênçãos de Deus, ela é direcionada a quem busca, a quem é fiel, a quem obedece. Entendeu? Quem não quer obedecer, não vai ter bênção para contar. Então, assim, é difícil obedecer? É. Quantas vezes eu tive vontade de chutar o balde, de desistir de tudo? Mas Deus nunca deixou. Deus sempre falava comigo, ou através de um hino, ou através da palavra dele, ou através de uma profecia. Deus, ele não deixou eu errar o alvo. Eu louvo a Deus por isso, porque se hoje eu estou aqui, é porque ele não deixou eu errar o caminho. Ele não deixou eu desistir. Então, quando nós estávamos com 1 ano e ele continuava desempregado, eu sentei no meu quarto
eu lembro muito bem que eu sentei no chão e eu fiz uma oração. E eu disse para o Senhor, Senhor, abri a Bíblia naquela passagem do Mar Vermelho e eu disse para Deus, eu creio e eu tenho certeza que o Senhor abriu o mar. E creio e tenho certeza que o Senhor também parou as águas do Jordão para o teu povo passar. Se o Senhor tem o poder de abrir o mar para o povo passar, o Senhor também tem poder de abrir uma porta de emprego para o Sérgio. E se ele é o meu mesmo, se é para a gente casar, o Senhor vai abrir essa porta de emprego para ele, porque eu quero me casar no próximo ano. Isso era 1999. A minha irmã estava casando no mês de junho e o Sérgio estava lá para estar comigo no casamento da minha irmã. E eu disse, Senhor, é junho de 1999. Eu quero estar me casando no próximo ano. Quem vai estar casando sou eu. Hoje é minha irmã, mas no próximo ano sou eu. E o que acontece? O pai dele era pastor no Paracuru. De junho a agosto houve uma mudança. O pastor João Viana sai do Paracuru, vem para o Trairi. O Sérgio estava desempregado e veio ajudar a mudança. E quando chega aqui no Trairi, ele ajudando a mudança com o pai, ele pega uma bicicleta à noite, vai dar uma volta na cidade e ele vê uma casa bem aqui pertinho do mercado, do posto do centro aqui, do mercado central. Ele vê uma casa com a placa, aluga-se ou vende. E ele foi procurar, a dona da casa era a irmã Raimundinha, e ele aluga aquela casa pela fé. Ele aluga aquela casa e um amigo dele de Fortaleza, ele tinha um computador. E o amigo ajudou ele a comprar mais 2 ou foi 3 computadores. Forneceu todas as apostilas. Aqui naquela época, no ano de 99, não tinha curso de informática. Ele montou um curso e no mesmo mês Deus mandou 40 alunos. Glória a Deus. 40 alunos. E no outro mês ele foi com o pai e a mãe dele noivar. Eu tinha mais confirmação ainda. Foi para o noivado e já marcou a data para março. No dia 25 de março do ano 2000, nós estávamos nos casando e eu já vinha morar aqui no Trairi, na casa que nós moramos 4 anos nessa casa, onde tinha o nosso curso de informática. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje o podcast foi assim tão ensino, aprendi tanto, porque assim só aprendendo. Em questão, nós temos mais uns 10 minutinhos, assim, estourando. Eu quero perguntar sobre o seu posicionamento como mãe, né? O seu filho foi curado, né, de um câncer, né? E o seu posicionamento como mãe quando isso aconteceu? Foi a parte assim, mais difícil da minha vida. Eu passei por muitos problemas, né? Desde criança, eu perdi a minha mãe para o câncer. A minha mãe morreu de câncer, minha mãe tinha 23 anos. Eu tinha 1 ano e 7 meses. E quando eu tive meu primeiro filho, João Paulo, foi um desafio, porque eu estava longe da minha família. E eu quero dizer para você que criar não é fácil, educar dá trabalho. Mas eu tive pessoas que me influenciaram muito, inclusive uma delas é a irmã Lígia, esposa do nosso pastor Francisco Eurico, e a minha sogra, a irmã Dica, que me ajudou muito. Então, assim, eu sabia que ter filho dava trabalho. E eu tive o meu primeiro filho, trabalhava fora, e foi um desafio para mim. Depois veio o segundo filho, que foi o Pedro Augusto. E nós passamos muitas dificuldades financeiras, mas finalmente a gente tinha acabado de mudar para a nossa casa própria. Para mim era um alívio sair do aluguel. E quando eu pensei que as coisas estavam melhorando, veio o câncer na minha história de novo. E o Pedro tinha 5 anos. E essa foi a fase mais difícil. Porque eu dizia assim, o câncer já levou a minha mãe. E agora vai levar o meu filho? E eu comecei a lutar. Imagina o coração. Você saber que você está com câncer, eu acho que é uma coisa. Mas você saber que é um filho seu, você sendo mãe, você quer trocar de lugar com ele. Mas nós tivemos bastante tempo de trabalhar com os nossos filhos ainda pequeno quanto à questão da fé em Deus. E houve um episódio que eu gostaria de falar bem rapidinho. O Pedro, eu acho que o Pedro tinha uns 4 anos. Entrou um mosquito no ouvido do Pedro. A gente morava ali no Cupim e era telha, né? Tinha muito mato. E entrou um mosquito. E ele acordou à noite gritando com esse mosquito. E eu chamei o pai dele para a gente orar. E a gente orou. E o mosquito saiu do ouvido dele. Eu peguei o mosquito, espremi e matei.
E aquela cena do mosquito saindo, ele escutou o médico dizer, que depois eu levei ele no médico para saber se tinha ficado alguma coisa no ouvido dele. E o médico disse assim, olha, o mosquito entra, mas ele não sai. E o Pedro escutou. E eu disse para o Pedro, isso foi a oração do seu pai. Nós oramos, Deus fez o mosquito sair. E quando o Pedro foi diagnosticado com câncer, ele tinha 5 anos e ele foi ser internado. E a médica me chamou para conversar o que seria agora do Pedro. E quando ela falou sobre o tratamento e como ia ser doloroso e como ia ser difícil e que eu não poderia fazer planos para sair dali, daquele isolamento onde nós fomos colocados, ela disse assim, olha, o mínimo que você vai passar aqui é 8 meses. Então, não faça planos para daqui a 8 meses. E eu não falei nada, ela olhou para mim e disse, você não vai falar nada? Eu disse, se eu gritar, se eu correr, se eu quebrar, vai resolver? Não vai. A senhora não está dizendo que eu vou sair daqui a 8 meses? A senhora é a médica. E eu voltei para o quarto. Isso era uma quinta-feira. E no domingo o Pedro já estava impaciente para ir embora para casa. Ele era uma criança de 5 anos. E eu levei o Pedro no banheiro. E eu dobrei os meus joelhos no banheiro. E ele ficou em pé. E eu disse para o meu filho, você lembra naquele dia que o mosquito entrou no seu ouvido? E nós oramos e o mosquito saiu? Ele disse, lembro. Eu disse, você agora vai orar com a mamãe, porque é você que vai sair daqui do hospital. Não é o mosquito que vai sair do seu ouvido. Você vai sair desse hospital e vai receber alta. Peça a Deus. E eu dobrei os meus joelhos, ele em pezinho, com soro. E eu peguei da mãozinha dele e nós fizemos uma oração no domingo de tarde. E eu lembro que ele dizia assim, Deus, tudo que eu quero é sair desse hospital. Eu não quero ficar nesse isolamento. Isso foi no dia 27 de outubro de 2011. Isso era um domingo. E na segunda-feira, aquela mesma médica que disse que eu ia ficar lá 8 meses, à tarde ela chega no meu quarto e diz assim, mãezinha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Eu vou sair de férias amanhã, mas eu quero lhe dizer que amanhã o Pedro vai para casa, porque os exames dele deu outro resultado. A quimioterapia, ele foi diagnosticado com câncer na terça, na quarta ele tomou a primeira quimioterapia, na quinta ele fez os exames de sangue, na terça ele recebeu alta e ele nunca mais voltou para o isolamento. Glória a Deus. Naquele dia, eu descobri 2 anos e meio depois que com aquela quimioterapia que ele tomou, todas as células cancerosas do corpo dele foram eliminadas e nunca mais voltou. Glória a Deus. Mas ele continuou fazendo um tratamento por 2 anos e meio. E o mais difícil não foi isso. O mais difícil foi na segunda vez. Já estávamos com 7 anos que ele tinha sido curado do câncer. Ele já não estava mais no Peter Pan, ele estava no Albert Sabin, mas fica fazendo acompanhamento durante 10 anos. E num desses retornos, a gente descobre que a doença voltou. Isso foi terrível para mim. Quando eu achei que eu já estava respirando, porque já fazia 7, eu estava contando, falta 3 anos para o Pedro receber alta. A doença volta. E Ellen, eu vou te dizer, saber que estar com câncer a primeira vez é difícil, mas descobrir que a doença voltou é pior. E naquele dia, eu acho que eu morri. Hoje, eu não sou a mesma pessoa. Eu tenho certeza que eu não sou a mesma pessoa. E a gente tinha combinado, eu e meu esposo, que se a doença voltasse, a gente não ia permitir ele passar por todo aquele sofrimento de novo. E eu disse para a médica dele, ele não vai passar por isso de novo. E ela disse, vá para casa pensar, depois você me dá uma resposta. E eu fui para casa. E o meu esposo precisava entrar para uma cirurgia de marca-passo. E eu não podia contar nada para ele que a doença do meu filho tinha voltado, porque ia prejudicar a cirurgia dele. Então eu esperei que o meu esposo fosse operado, colocasse um marca-passo, para só 5 dias depois dizer para ele que a doença do Pedro tinha voltado e que a gente tinha que decidir, porque ele precisava entrar no outro dia para o tratamento. E o meu esposo desabou no choro. E
eu disse para ele assim, eu estou disposta a lutar de novo pela vida dele. E nós entramos nessa guerra de novo. E foi terrível. Porque tudo que eu não queria era um transplante de medula. Por quê? Eu não queria um transplante. Eu queria que chegasse alguém e colocasse a mão no Pedro e orasse pelo Pedro e ele ficasse curado. E ele não precisasse passar por um transplante. Porque o transplante de medula, gente, é um risco. Por que é um risco? Porque você leva a criança com vida, você mata a medula dele e ele só tem 21 dias para aquela medula pegar. Se durante aqueles 21 dias a medula não pegar, houver uma rejeição, ele morre. Então eu tinha muito medo da medula não pegar. Entendeu? Mas é como eu disse, Deus não faz como a gente quer. Ele faz como Ele quer. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando eu descobri que poderia ser feito um transplante de um doador de apenas 50% sendo compatível, nós corremos atrás disso aí. Então, nós tivemos que ir para Curitiba, onde eu fiquei quase um ano, longe do meu outro filho, longe do meu marido, longe da igreja, longe de todo mundo. Só eu e o Pedro dentro de um hospital, durante 8 meses. E o transplante foi assim, um processo muito difícil. Muito difícil. Seria outro dia para mim contar toda essa história. Mas eu quero dizer para vocês que quando eu perguntei para o Senhor, o meu esposo, ele é só compatível 50%, Senhor. E o Senhor falava para mim, os outros 50% sou eu. E quando foi feito o transplante, o tempo de espera foi de 20 dias. Faltava um dia para o Pedro morrer, quando a medula pegou. E todos os dias, durante esses 19 dias, a médica entrava no meu quarto, olhava para mim e fazia assim. E o Pedro sabia tudo o que ia acontecer com ele. E ele dizia para mim, mamãe, eu vou morrer. Se a medula não pegar, eu vou morrer. E eu dizia, você não vai morrer. Você não vai morrer. Eu dizia, Senhor, eu quero chegar no Trairi com o meu filho vivo. Eu não quero chegar no Trairi com o meu filho no caixão. Eu quero chegar lá com o meu filho vivo. E quando a medula pegou, gente, a medula pegou, foi uma pega de 100%. O Pedro não toma nenhuma medicação pós-transplante. Ele só tomou os 100 dias que ficou lá, pós-transplante. Mas depois ele não precisou tomar mais nenhuma medicação, porque a pega foi 100%. E hoje o Pedro está com 18 anos, no próximo ano ele vai fazer 19 anos, e já já ele vai receber alta. Glória a Deus. E é uma bênção, Pedro, uma bênção mesmo. Não era... Foi em qual ano, mais ou menos, esse... Foi em 2017 que a doença dele voltou. Eu tinha aceitado Jesus em 2018, logo Foi. depois. Então... Muito forte, mas para a glória de Deus, ela está aqui contando testemunho. Pedro tá lá, é um rapaz, 19 anos, né? 19 anos, ele vai fazer Bonito, agora em julho. Estudioso, inteligentíssimo. E tem também o João Pedro, Tem né? o João Paulo, João Paulo, que tá lá também, lutando. Que é outro filho. E para testificar a sua fé, para você ter mais fé no Senhor, Ele faz o sobrenatural, Ele é o Deus do impossível e o médico dos médicos. Então, se você tem alguma causa, entregue nas mãos do Senhor, se posicione, porque foi o que ela fez, ela se posicionou. Quando aceitou Jesus, ela se posicionou também esperando no Senhor, ela se posicionou no casamento, se posicionou ali orando pelo seu futuro. Era noivo, já era noivo, né? Era. Já era noivo. Então, assim, ela se posicionou. Então, que nós também possamos ter isso conosco, nos posicionar, orar, que ela falou que foi uma das coisas que mais ajudou, que foi muito assim, foi um bálsamo, né, que foi a oração nesse momento da vida dela. Então, que nós possamos trazer isso para as nossas vidas também. Quero te agradecer por ter aceito o convite. E vamos trazer o pastor aqui também, Com Sérgio certeza, Paulo. para ele contar o lado dele, Para ele né? contar o lado dele. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada. Você pode falar mais alguma coisa, os finais? Bom, o que eu tenho para dizer para todos é que, como ela falou, você tem que se posicionar, você tem que acreditar
e seguir pelo caminho da oração. Tudo que você quer, tudo que você deseja, você só vai conseguir se você orar. Porque a oração é a chave que abre todas as portas. O nosso dever é orar e o de Deus é fazer. E ele faz porque ele diz, aquele que me busca vai me achar. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Próxima semana vamos ter também um convidado super especial e um novo contexto de como vai ser o podcast. Que Deus abençoe vocês. A paz do Senhor.